Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom. Trata-se da sua imagem, de como causar uma boa primeira impressão. Não só nos ambientes sociais, como também no profissional, no corporativo. Nós temos várias dicas que serão muito pertinentes para vocês. Vou me apresentar, sou Ângela Pimentel, escritora, palestrante e consultora em boas maneiras. Para que hoje vocês possam ficar com um conteúdo bem abrangente, nós vamos citar várias informações e dicas sobre causar uma primeira boa impressão. Primeira dica: a postura é imprescindível. Saiba se comportar, sentar-se de forma elegante, saber que não é só o que você veste, as suas joias ou até mesmo o excesso de maquiagem, mas sim saber que a sintonia, tudo tem que estar harmônico. Primeiro, os gestos. Saiba que quando falamos, o gesto fala por você. Então, a nossa aparência, ela está nesse conjunto. Elegância está na postura, nos gestos, no tom de voz, no olhar. Tudo isso faz parte de uma boa aparência. Dica número 2, o poder do sorriso. Sorrir é uma arte, porém, a gente sabe que através do sorriso você pode, inclusive, conquistar muita coisa. Mas tem limites para isso. Tudo precisa ser de uma forma harmônica, natural, através do seu olhar, dos seus gestos. Então, o sorriso pode conquistar até mesmo numa situação corporativa, num momento desse, você tem que saber a hora certa de sorrir, por quê? Não existe gracinhas, a gente só sorri no momento correto. Então, preste atenção, você quando está conversando, o seu olhar não pode desviar muito, você não pode ficar olhando para o ar, olhando para o espaço, você tem que se manter focada naquilo. Então, o sorriso, o olhar, saber ouvir, tudo isso faz parte. Isso é importantíssimo para que você passe uma boa e primeira impressão. A dica número 3, continuando, é a linguagem corporal. Precisamos saber que, de acordo com aquilo que você quer mostrar, por exemplo, se você está num ambiente que você precisa passar uma imagem, como no corporativo, de credibilidade, de respeito, você tem que saber que os sorrisos não são apropriados. Porém, evitar roupas decotadas, vestidos curtos, saber que a sua imagem fala muito mais do que o que você quer se expressar, o que você quer passar. Então, entenda que para causar uma boa primeira impressão, você tem até uma segunda chance. Mas no momento, por exemplo, de uma entrevista, se você não estiver de acordo com o papel que você gostaria de passar dentro daquele contexto do momento, você não será uma pessoa de sucesso, será um desastre. Por isso, vale mais uma imagem do que as palavras que você fala. Precisa saber que essa imagem é importante. Vou pontuar, por exemplo, evitar ficar de braços cruzados. Você terá que ter atitudes e gestos suaves, naturais. E saber que existem regras, por exemplo, apoiar os braços sobre o colo, não ficar segurando o queixo. Então, pense antes de se apresentar e o que você vai falar e o que você vai fazer com seus braços. Portanto, seja natural, de uma maneira suave. Isso passa uma boa impressão. A dica número 4, trata-se da arte da comunicação. O tom de voz, a sua palavra, a forma que você consegue construir um bom discurso, isso vai pesar muito. Saiba escutar e falar na hora certa. Ouvir mais do que falar. Porque quem fala muito rápido mostra ansiedade, insegurança. Então, os gestos, evitar ficar com as mãos mexendo muito, coçando a cabeça, isso não é elegante. Aliás, nós temos dicas sobre isso depois. Porém,
as palavras terão que ser faladas e o som de voz não pode agredir os ouvidos. Por isso, vocês terão que ter um bom discurso, ter uma boa dicção. E uma dica: se você tem alguma dificuldade, procure um fonoaudiólogo, porque ele vai ajudar muito você. Complementando, eu quero que vocês entendam o seguinte: evitar falar muito rápido, usar palavras de cortesia, o sorriso natural e principalmente aquelas palavras-chave que serão obrigada, por favor, com licença, sempre agradecer. Agradecer de forma natural e no momento certo. E nem ficar pedindo desculpas sem ter uma razão. Entenda que a comunicação tem que ser espontânea, natural. Isso que causa uma boa primeira impressão. Segurança. Concluindo, para causar uma primeira boa impressão, vamos pensar no conjunto da obra, que é a aparência, a sua voz, os seus gestos, saber agradecer e ter bom senso, porque etiqueta nada mais é do que bom senso. Isso vai realmente fechar. Então, saiba observar, prestar atenção, que tem uma dica que é o olhar e ver. Isso será super assertivo. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe. Se houver alguma dúvida, é só comentar. Porém, saiba que tudo pode, mas não deve.